Bem-vindo ao canal Segredo das Máquinas. Dentro de poucos anos, a cena será comum. Um robô humanoide ajudando um idoso a levantar, trazendo água, lembrando remédios, conversando e fazendo tudo isso com calma, paciência e precisão que nenhum cuidador humano consegue manter 24 horas por dia. Não é ficção. Japão, China, Europa e até startups americanas já estão testando robôs em casas de repouso reais. Essas máquinas conseguem detectar quedas, monitorar sinais vitais, reconhecer emoções e até antecipar comportamentos. Mas a grande pergunta não é quando eles vão cuidar dos idosos. A pergunta é: o que acontece com a sociedade quando isso se tornar comum? Hoje você vai entender os impactos sociais, emocionais e econômicos de um mundo onde o cuidado humano passa a ser também tarefa das máquinas. Quando falamos em robôs cuidando de idosos, não estamos mais falando de ficção científica. Em 2025, já existem vários tipos de robôs sendo testados em lares, clínicas e instituições de longa permanência em países como Japão, China e algumas regiões da Europa. A diferença é que, até agora, a maior parte desses sistemas são robôs de assistência simples ou social, e não um robô humanoide de uso geral, como o Tesla Optimus ou o Xpeng-Iron. Mesmo assim, o caminho é claro. À medida que os humanoides ficam mais estáveis, mais baratos e mais inteligentes, eles começam a ser considerados como candidatos reais para trabalhar no cuidado de idosos. O ponto de partida é demográfico. O mundo está envelhecendo rápido, com países como Japão e China enfrentando escassez grave de cuidadores humanos. Em algumas regiões, há mais vagas abertas em enfermagem e cuidado do que pessoas dispostas ou fisicamente capazes de trabalhar nessa área. Isso torna o uso de IA e robótica quase uma necessidade, não apenas uma escolha tecnológica. Robôs de companhia e robôs assistivos entram exatamente aí. Aliviar tarefas físicas pesadas, monitorar sinais vitais, reduzir quedas e dar suporte emocional básico. O impacto sobre sistemas de saúde e sobre empregos na área de cuidado é direto. Na prática, os robôs usados hoje em idosos podem ser divididos em 3 grandes grupos. O primeiro é o dos robôs sociais, que conversam, lembram horários de remédio, fazem pequenas brincadeiras, ajudam em exercícios cognitivos e reduzem a solidão. O segundo grupo é o dos robôs de assistência física, capazes de ajudar em transferências da cama para uma cadeira, apoio ao caminhar, banho e atividades de higiene. O terceiro grupo é formado por plataformas móveis com sensores, usadas para monitoramento, detecção de quedas, verificação de presença em casa e comunicação com equipes médicas à distância. Os robôs humanoide entram principalmente nos 2 primeiros grupos, mas com um diferencial importante: formato de corpo mais parecido com o humano, braços articulados, mãos com mais graus de liberdade e cabeça com sensores posicionados em uma face robótica. Isso permite tarefas mais variadas e interação mais intuitiva. Um humanoide consegue, em teoria, empurrar uma cadeira de rodas, pegar um copo de água, acionar um interruptor, abrir uma porta, acompanhar uma caminhada dentro de casa e ainda manter contato visual e conversa básica com a pessoa idosa. É exatamente essa combinação que chama a atenção de empresas que desenvolvem plataformas como Tesla Optimus e Xpeng-Iron para aplicações futuras em cuidado. Tecnicamente, para um humanoide cuidar de idosos com segurança, ele precisa de vários blocos de tecnologia integrados. Na base estão os sensores. LiDAR e câmeras 3D fazem o mapeamento da casa em 3 dimensões, identificando corredores estreitos, tapetes, degraus e móveis. A IMU mede aceleração, inclinação e vibrações, ajudando o robô a manter o equilíbrio em pisos irregulares. Sensores de força e torque nas articulações indicam quanta força está sendo aplicada em cada apoio, algo crítico ao segurar um braço frágil ou apoiar o tronco de uma pessoa idosa. Microfones permitem ouvir pedidos de ajuda, e superfícies de contato podem incluir sensores para medir temperatura da pele ou sinais básicos. Esses sensores alimentam a IA de percepção,
que identifica pessoas, obstáculos, escadas, móveis e objetos de uso diário. Modelos de visão computacional detectam o corpo do idoso, estimam posição, orientação e até o risco de queda com base em postura. Em versões mais avançadas, a IA tenta inferir também o estado emocional a partir de expressão facial e tom de voz, ajustando a forma de interação. Isso não significa que o robô sente emoções, mas que ele consegue reconhecer padrões e responder de forma mais adequada. Acima da percepção vem o controle motor. Essa é a camada responsável por transformar decisões em movimento. Ela combina algoritmos clássicos de controle, como PID, com técnicas mais modernas de aprendizado por reforço e redes neurais de controle. O objetivo é gerar movimentos suaves, previsíveis e seguros. Em vez de movimentos duros e robóticos, o humanoide precisa ajustar a aceleração, velocidade e esforço em tempo real, especialmente ao lidar com idosos frágeis. Um erro de força em uma transferência de cama, por exemplo, pode causar queda ou lesão. Por isso, sensores de torque e estratégias de compliance mecânica, em que a junta cede um pouco ao encontrar resistência, são essenciais. A navegação autônoma também é crítica nesse contexto. O robô precisa se deslocar em ambientes domésticos apertados, com tapetes, móveis baixos e objetos espalhados. Técnicas de SLAM e mapeamento 3D permitem criar um mapa interno da casa, localizar o idoso, planejar rotas seguras e desviar de obstáculos inesperados, como animais de estimação ou outros familiares. Tudo isso precisa funcionar com redundância e margens de segurança amplas, porque idosos têm mobilidade reduzida e podem se desequilibrar facilmente se forem surpreendidos por um movimento brusco do robô. Para ser útil no dia a dia, um humanoide cuidador também precisa de boa autonomia energética. Isso significa baterias com densidade razoável, gerenciamento inteligente de consumo de energia e rotinas automáticas de recarga. Em muitos protótipos, o robô volta sozinho para a base quando a carga está baixa, planejando o trabalho de forma parecida com o que já acontece com aspiradores robóticos, mas com muito mais responsabilidade envolvida. No futuro, a tendência é que melhorias em baterias e eficiência de motores aumentem o tempo de operação contínua, reduzindo o tempo fora de serviço. No campo da IA de alto nível entram a interpretação de fala, o reconhecimento de intenções e, cada vez mais, a análise de estado emocional. A IA converte a fala do idoso em comandos estruturados, identifica o que é pedido, me ajude a levantar, ligue para meu filho, traga água, e cruza isso com regras de segurança. Ao mesmo tempo, modelos de análise de voz e expressão tentam estimar se a pessoa parece confusa, irritada, triste ou muito cansada e ajustar a forma de interação. Essa camada é importante para idosos com demência ou solidão crônica, que se beneficiam de estímulos sociais constantes. A China, por exemplo, já está testando humanoides e companheiros robóticos, com foco explícito na população idosa, integrando IA, robótica e serviços de saúde no mesmo ecossistema. Quando trazemos humanoides mais conhecidos, como o Tesla Optimus e o Xpeng Iron, para esse cenário, o quadro fica ainda mais interessante. Essas plataformas foram pensadas inicialmente para indústria e logística, mas os próprios fabricantes mencionam usos futuros em ambientes domésticos, incluindo o cuidado de idosos. A combinação de braços fortes, locomoção bípede, IA embarcada e integração com ecossistemas de casa inteligente abre espaço para que, no futuro, essas máquinas possam ajudar um idoso a levantar, buscar medicamentos, preparar algo simples na cozinha ou chamar ajuda em caso de queda. Isso tem impacto direto em empregos na área de cuidado, mas também pode aliviar a pressão sobre sistemas de saúde com poucos profissionais e populações envelhecidas. Os benefícios potenciais são claros. Robôs humanoide podem reduzir a carga física sobre cuidadores humanos, diminuir o risco de lesões em transferências, oferecer monitoramento 24 horas sem fadiga, lembrar medicamentos com precisão e permitir que idosos morem sozinhos por mais tempo com segurança. Em países com população envelhecida e baixa taxa de natalidade,
isso pode ser a diferença entre um sistema de saúde entrando em colapso ou conseguindo se manter funcional. Para famílias, um robô cuidador pode trazer mais tranquilidade, sabendo que sempre há alguém, mesmo que seja uma máquina, capaz de responder a emergências. Por outro lado, existem limitações e riscos importantes. Nem a IA atual, nem os humanoides disponíveis em 2025 são capazes de substituir o cuidado humano em todas as dimensões. Há questões emocionais profundas, ética no toque físico, privacidade de dados, segurança cibernética e aceitação cultural. Muitos idosos podem rejeitar a ideia de serem cuidados por uma máquina, especialmente em tarefas íntimas. Além disso, falhas de software, erros de reconhecimento ou ataques de hackers podem transformar uma ferramenta de ajuda em um risco real, o que obriga a existência de protocolos rigorosos de supervisão. Do ponto de vista dos empregos, a introdução de humanoides no cuidado de idosos provavelmente não elimina totalmente a necessidade de cuidadores, mas muda o perfil das funções. Em vez de um cuidador fazer tudo sozinho, parte do trabalho físico pesado e da vigilância constante pode ser delegada ao robô, enquanto o profissional humano foca em decisões complexas, contato emocional e cuidados que exigem julgamento ético. Ao mesmo tempo, surgem novas ocupações ligadas à manutenção, programação, integração e supervisão desses sistemas. O impacto no mercado de trabalho é significativo, mas não é simplesmente substituição 100% máquina no lugar do humano. No longo prazo, o que acontece depois que robôs começam a cuidar de idosos é uma mudança estrutural na forma como a sociedade lida com o envelhecimento. Casas, apartamentos e instituições tendem a ser planejados já pensando na presença de sistemas robóticos. Políticas públicas passam a incluir subsídios ou regulamentações específicas para robôs de cuidado. Empresas de tecnologia e saúde convergem em um mercado bilionário de companheiros robóticos e assistentes humanoides de longo prazo. O desafio é garantir que essa transformação mantenha o foco na dignidade da pessoa idosa, usando a tecnologia como apoio e não como substituto frio da relação humana. Esse é o verdadeiro ponto central quando pensamos no futuro dos robôs humanoides cuidando dos idosos. Quando robôs assumirem parte do cuidado com os idosos, muitas coisas vão mudar. Famílias terão mais segurança, hospitais terão menos sobrecarga. Mas, e as relações humanas? Será que isso vai fortalecer o afeto? Ou transformar o envelhecimento em algo cada vez mais solitário? Talvez o futuro não traga respostas fáceis, mas trará escolhas importantes. E os robôs serão parte central delas. Se você quer acompanhar como essa revolução vai se desenrolar, se inscreva no canal. E comenta aí, você deixaria um parente seu aos cuidados de um robô humanoide? Nos vemos no próximo capítulo do Segredo das Máquinas.